tarde, gente. Nós somos um grupo de alunos da UFMG, a gente cursa letras. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência prática de uma matéria que chama Estágio Obrigatório 3. A gente vai se apresentar e depois vamos ganhar uma discussão em algumas questões específicas. Bom, eu vou ser a primeira a me apresentar. Meu nome é Ana Luísa. Eu estou fazendo estágio no Colégio Loyola, acompanhando as turmas de português do primeiro ano e as turmas de redação do segundo ano. O colégio tem um perfil socioeconômico elevado, então são alunos de classe média alta, colégio particular, tem muitos recursos, muito equipamento, os professores também têm muito preparo para poder enfrentar, né, esse estilo diferente de aula. E mais para frente nas discussões eu vou falar mais em detalhe como que tem sido a experiência. Boa tarde, gente. Meu nome é Carolina. Eu estou fazendo o estágio 3, né, no Colégio Pré-Vestibular Bernoulli, colégio particular de Belo Horizonte, mais conhecido pela sua preparação justamente para o vestibular, né? Então ele tem esse viés muito preparatório, enfim. Eu estou fazendo estágio no terceiro ano do ensino médio, acompanhando a disciplina de redação, tanto para o terceiro ano regular, quanto para a turma de terceiro ano destinada à preparação para o ITA, porque lá no colégio eles fazem essa diferenciação. As aulas, né, como é possível imaginar, um colégio de classe média alta, as aulas têm muito recurso como chama, de ensino remoto, né, de plataformas digitais para que o ensino aconteça. As aulas acontecem tanto de forma síncrona quanto assíncrona, cabendo ao aluno decidir qual maneira ele quer seguir. Mas como a Ana disse, mais para frente nas discussões eu especifico alguns pontos que eu achei pertinente aí sobre a minha participação, sobre a minha experiência. Eu sou a Gabriele. Eu fiz o meu estágio no Coltec, que é o Colégio Técnico da UFMG, e ao contrário da Ana e da Carolina, é um colégio público, mas é um colégio público federal e que é referência, né, em Belo Horizonte, no estado inteiro. Então, por mais que ele seja público, ele tem uma realidade muito recortada também socioeconômica. Eu assisti às aulas do terceiro ano, foram as turmas que eu acompanhei, e mais para frente a gente vai discutir um pouco mais sobre a questão do Coltec. Oi, gente, eu sou Letícia, eu fiz o estágio 3 também no Coltec, na mesma escola que a Gabi fez, mas eu acompanhei as turmas de primeiro ano, 2 turmas de primeiro ano, e da matéria de português, que também engloba a produção de texto. E é isso. Mais pra frente a gente fala um pouco mais sobre como que foi essa experiência. Olá, pessoal. Eu também sou a Letícia, mas eu sou a Letícia Moscatelli. Eu fiz estágio, assim como a Ana, no Colégio Loyola. Eu acompanhei turmas de português da segunda série do ensino médio e de redação do terceiro ano do ensino médio. E a gente vai conversando sobre a questão de como foram as aulas, né? Mas eu já adianto que as aulas elas estão acontecendo, né, em forma de encontros síncronos, e por meio do Microsoft Teams, e aí a gente vai conversando sobre como que está funcionando essa dinâmica. Tudo bem, gente. Meu nome é Max, eu estou fazendo estágio diferente de todos os meus colegas, numa escola estadual, que é na cidade de Lagoa da Prata, chama Estadual Nossa Senhora de Guadalupe. É uma escola que trabalha com ensino médio, e eu estou acompanhando 2 salas do terceiro ano, com a mesma professora, e uma de segundo. Essas aulas têm sido realizadas, os ensinos remotos têm sido realizados de acordo com as normas da Secretaria Estadual. É uma escola cujo público, já que todo mundo falou, é um público de classe média, não classe média alta, Lagoa da Prata com várias escolas particulares, mas é o melhor colégio distrital.
mas temos que seguir as normas da Secretaria Estadual. Então, assim, tem um perfil bem diferenciado, através de um sistema de PET, eles trabalham praticamente por WhatsApp, mas mais adiante eu vou especificando mais na hora que a gente estiver debatendo melhor. Olá, meu nome é Matheus. Assim como a Letícia e a Ana, também atuei como estágio no Colégio Loyola, um colégio particular, mas ao contrário de ambas, eu acompanhei na verdade, 2 turmas do segundo ano do ensino médio, da disciplina de literatura, e de modo que, se o colégio ele tem uma condição financeira mais avantajada, as disciplinas já são divididas dentro da língua portuguesa, e uma delas é literatura, que eu acompanho. E antes de entrar em mais detalhes, eu vou repassar a palavra para a Gabi, de modo que ela possa passar para vocês as perguntas que nortearão as demais observações que faremos sobre o nosso estágio. Para começar, gente, vamos falar o que a gente acha, pela nossa experiência, sobre os objetivos do ensino remoto emergencial, se eles estão sendo cumpridos ou se eles não estão sendo cumpridos nessas escolas que a gente fez a prática. Gabi, eu acho que quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que deixar mais claro quais são os objetivos desse ensino remoto, né? Porque eu percebo, pelo menos, imagino que outras pessoas aí que fizeram no Loyola, por exemplo, que também é um colégio particular, que apesar de estarem sendo cumpridos os objetivos curriculares, então a matéria está sendo passada, os alunos estão tendo acesso ao conteúdo, a gente percebe como que o aprendizado fica comprometido, principalmente pensando no viés social da escola, né? Na parte interativa dos alunos entre si, dos alunos com os professores, como que isso fica nesse momento aí de ensino remoto, porque apesar do acesso ao conteúdo, a interação caiu muito, né? E acho que todos devem ter percebido isso em alguma medida. Então, qual que é o objetivo desse ensino? É passar o currículo, cumprir a grade curricular, ou é, de fato, tentar realizar a aprendizagem, né? Como que fica isso? Eu acho que no caso da sua realidade, né, da escola que você acompanha, eu acho que o objetivo a ser cumprido mais é justamente essa questão da interação, né? No colégio que eu acompanhei, por exemplo, tinha um problema muito grave de acesso aos dispositivos por parte dos alunos. E ele faz parte, né, do FMG, então as questões de assistência, as políticas de assistência são também as do FMG. Então, conseguiu driblar mais ou menos com essas políticas, mas ainda tem alunos que não têm dispositivos adequados ou não têm acesso à internet. Tem aluno que, por exemplo, escreve redação e envia pelo telefone. E, às vezes, não sai formatado, sai com alguns... esse aluno sai prejudicado, né? Porque a condição dele de acompanhar esse ensino é dificultada. Eu acho que a gente pensa nos objetivos, mas de o que a escola pretendia, quais eram os objetivos e quais eram os problemas que ela tentava superar. Não só na questão curricular, eu acho que lá no colégio está conseguindo muito bem, mas também as questões sociais, igual você pontuou, como a questão de ter acesso a recursos tecnológicos e aparelhos tecnológicos. Eu não... Desculpa, gente. Embaralhei aqui. Eu penso que a gente, como a Carol falou aí, né, e até a Gabi falou, lá no Loyola, que é onde eu fiz o estágio, certamente a questão do acesso ao computador, do acesso à internet, acesso à tecnologia é tranquilo para os alunos, para 99% deles, pelo menos, acho que se não todos, né? Mas é uma discussão que nós até já tivemos, né, pessoal, na nossa disciplina do estágio 3, junto com o professor, nas nossas aulas síncronas, é que como é que as escolas deveriam, né, ter pensado nessas aulas, nesse contexto de pandemia. Eu imagino que o objetivo deveria ser muito mais do que simplesmente transmitir o conteúdo, né?
Acho que o objetivo deveria ser ressignificar, de alguma maneira, esse isolamento, promover reflexão sobre esse momento, a partir dessas reflexões, para transmitir o conteúdo, mas de uma forma mais contextualizada e que pudesse ser mais significativa para os estudantes nesse momento tão difícil, né? E o que eu percebo lá no Loyola, claro que a gente não participa das reuniões dos professores, dos bastidores e tudo, mas o que eu pude observar por meio da participação nas aulas é que o objetivo ficou muito mesmo atrelado a transmitir o conteúdo. Estamos em pandemia, o mundo parou, mas o conteúdo vai chegar à casa de vocês do mesmo jeito. E, de fato, isso está sendo feito com maestria. Lá no Loyola, e a professora que eu acompanhei é uma professora excelente, eu fico, assim, maravilhada nas aulas dela, porque eu sou da letras, eu adoro aprender português, mas, de fato, eu acho que a questão é muito mais complexa, né, do que simplesmente continuar transmitindo conteúdo e, muitas vezes, num formato tentando simular a aula presencial mesmo, com muita exposição, né, e tal. E aí eu vejo muitos problemas nisso. A gente continua conversando já já. Se eu puder fazer um adendo, e eu acho que vai ajudar o Marcos a puxar também uma linha de raciocínio, é que a professora que eu acompanhei lá no Loyola, ela até falou que, porque, por exemplo, uma grande preocupação é a frequência, né, dos alunos. E você não consegue alcançar os objetivos quando você tem alunos infrequentes, né? E lá no colégio, todas as aulas são ao vivo e síncrona, porque é o que a Letícia falou, né? A condição socioeconômica dos alunos favorece, né? Porque eles têm a tecnologia para acompanhar as aulas. Só que mesmo assim, agora a gente está entrando no meio da terceira etapa. E então a maioria dos pontos já foi distribuída. Cada matéria já deve ser distribuída uns 70, 75 pontos. E o que acontece é que à medida que os meninos vão atingindo o mínimo, né, 60, a frequência vai caindo. Então aqueles alunos que já conseguiram passar de ano, às vezes começam a perder um pouco o interesse, porque acaba que o objetivo ficou muito nisso, tanto de transmitir o conhecimento, quanto de conseguir os pontos. Então, esse problema da frequência também é muito grave. Eu só queria fechar o raciocínio da Letícia sobre a questão de transmissão de conhecimento. Uma coisa que eu percebi lá no Coltec, na escola que eu e a Letícia acompanhamos, é que eles não ficaram tão presos nessa questão de transmitir o conhecimento. Eles tiveram meses para se preparar para o remoto emergencial, porque a FMG estava parada. Então, eles dividiram o ano em módulos. Porque lá, como é um ensino técnico integral, os alunos não têm condições, igual eu falei, muitos não têm condições de acompanhar. Então, eles não vão fazer aula de 7h30 às 5, que seria o normal. Então, em um módulo, vamos supor, tem química, no outro módulo tem biologia. O português está fazendo parte agora de todos os módulos, mas eles estão dividindo pensando mesmo na qualidade. E dentro do próprio setor, né, o professor também tem sido bem flexível com os alunos, tentado fazer coisas diferentes e curtas, né? As aulas deles são curtas, para que todos os alunos consigam participar e também tirar as dúvidas depois. Acho que é uma preocupação muito interessante do colégio nesse sentido, mesmo de como está sendo o ensino. Marcos, seu áudio está desligado. Posso começar? Gente, a questão é o seguinte, eu vou ter que fazer um parênteses aqui, porque estudando numa escola estadual, pública, vou ter que contar algumas coisas que não sei se é de conhecimento de vocês, mas para quem assistir essa live, né? Primeiro, voltando à pergunta, na minha opinião, evidentemente que a aprendizagem ela ficou prejudicada. Eu não tenho uma avaliação satisfatória de uma aprendizagem que foi realmente significativa. Mas antes eu preciso ponderar alguma coisa que diferencia muito da experiência de vocês. A escola estadual, primeira coisa que independente de escola particular ou estadual, a conclusão que eu chego, levada a nossa convivência com a tecnologia, definitivamente as escolas não estavam preparadas
para esse tipo de ensino. Claro que fomos interrompidos por um evento, tem um evento que é uma coisa que mudou totalmente o cenário, mas definitivamente, pelo menos do ponto de vista das escolas públicas, elas estão completamente despreparadas em relação aos benefícios que a tecnologia pode dar. Uma coisa que eu quero ponderar e diferenciar das escolas que vocês mencionaram aí, a preocupação no Estado é exclusivamente com o vínculo do aluno. Não há, para vocês terem uma ideia, não há uma questão de avaliação. As atividades que são desenvolvidas, elas não valem ponto. Elas são válidas apenas como marcação de carga horária do aluno. Isso me contou que alguns professores estão fazendo falando, isso vai valer ponto, mas tecnicamente não era para valer. A preocupação maior era o vínculo. O conteúdo, igual, por exemplo, na minha escola, como que funciona? A Secretaria de Estado propôs assim, ela propôs um sistema que eles chamam de PET, que é o ensino remoto, onde que foram divididos, o conteúdo foi dividido mensalmente, então eles recebem, um PET para cada mês, e eles contam assim, como o pessoal não tem muita dificuldade com relação ao acesso à internet, foram disponibilizados vários meios. A Secretaria prepara umas aulas que são transmitidas na Rede Minas, existe um aplicativo que o aluno pode baixar e assistir esses vídeos através do aplicativo, e existem os PETs físicos, que são impressos e encaminhados para os alunos. São PETs que se referem ao mês. Por exemplo, você pega português. Como nós começamos o estágio praticamente no mês de outubro, a escola está no 5. Então, você tem ali um material para cada semana daquele mês, que assim, são 3 folhas de matéria. Depois eu até posso disponibilizar aqui para a gente ver na tela, em que o aluno faz aquelas atividades na própria plataforma em que os PETs são disponibilizados também. Tem a própria resposta. Então, e os professores estão usando praticamente através de WhatsApp. Eu fui propor para a professora fazer um plano de aula para eu ter alguma interação, igual eu tenho acesso ao Teams. A professora falou assim, Max, é preferível que você faça um PowerPoint com áudio, um vídeo, para que eu possa... Ela falou que às vezes tem até receio de disponibilizar no YouTube, apesar deles usarem, mas ela preferia que o vídeo fosse transmitido pelo WhatsApp. A gente vê como é que é diferente. Tem conteúdo? Sim, tem o conteúdo, mas tudo dependendo do aluno estudar pelo livro didático e assistir essas aulas, que na prática a gente fica na dúvida se eles assistem. Só fazer um comentário, como é meio, talvez um pouco fora da discussão, assim, né, do que a gente estava propondo aqui nas perguntas, mas é interessante como que o ensino remoto, ele escancarou muitas coisas sobre a educação e sobre a sociedade em geral, assim, né, mas, sobretudo, como existem objetivos diferentes dentro da educação, né, assim... a gente tem o exemplo da Carol, por exemplo, que está trabalhando com uma turma de preparação para o ITA. Então, qual que é o objetivo dessa turma e qual que é o objetivo da turma que o Marx está acompanhando, que o objetivo é só que eles estejam ali na aula, sabe? Então, escancara muitas diferenças, assim, né, da educação que a gente sempre falou, a gente sempre soube, mas agora meio que não tem como a gente negar nem fugir disso, né? A defasagem está muito clara na nossa cara, assim. Antes de eu participar dessa live, eu tive uma conversa com a diretora da escola e ela falou exatamente a imensa preocupação da escola em manter o aluno, porque a evasão está acontecendo. Igual eu falei que é uma escola, é a melhor escola de segundo grau pública de Lagoa da Prata,
mas está tendo uma evasão na ordem de 10%, 15% dos alunos. É muito grande, né? O professor até comentou hoje cedo com a gente que a tendência da evasão escolar nesse ano, no próximo ano, é aumentar, assim, muito mesmo, por essas questões, né? De como que a pessoa vai continuar na escola se ela não tem aparelho, se ela não tá ali, várias outras questões também, além dos dispositivos, né? Gabi, só sobre isso, assim, eu acho que é válido acrescentar que, obviamente, né, o caso do Marx é talvez o mais significativo nesse sentido, mas eu tenho observado também, por trabalhar com outros alunos fora do estágio, um imenso número de alunos de colégios particulares, principalmente de terceiro ano, se desligando do colégio para fazer um SESEC para tirar certificado de ensino médio e fazer o Enem para entrar na faculdade, porque não estão conseguindo lidar com o ensino remoto, se sentem extremamente desmotivados, se sentem, enfim, eu acho que é um processo muito solitário, né? Você perde aquela coletividade, aquela representatividade, assim, de se ver no outro, de ver o outro passando pela mesma coisa que você, e você sente que você é o pior aluno, que você é o que menos está fazendo coisas. Então, assim, é interessante a gente perceber até reflexos dessa evasão chegando mesmo nesse colégio particular, obviamente, com efeitos extremamente diferentes, socialmente falando, mas a falta de significação da escola para esses alunos nesse momento. Acho complicado que isso acaba desvalorizando o SESEC também, outros programas como esse, de tipo, já que não deu certo, né? Com certeza. Vamos seguir a discussão. Eu queria a pergunta agora seria pela nossa experiência, se a gente acha que os professores estão capacitados para lidar com esse regime de ensino. Capacitado, eu acho que não estão, não. Eu acho que os professores estão se virando, pelo menos na escola pública. Estão fazendo o que pode. Claro que você tem professores que não dão importância, a gente escuta falando isso nos comentários, nos grupos, você vê assim. Mas os professores, tem professores que estão outros fazem o que a secretária manda, sem acrescentar muito. Eu acredito que nas particulares esse empenho tem sido mais cobrado e até para a transmissão do conteúdo mais adequada. O que você tem? A Letícia quer... A respeito do Loyola, ao menos a professora que estou acompanhando, eu acredito que seja o mesmo caso também dos professores acompanhados pela Letícia Moscatelli e pela Aninha. No nosso caso, os professores estão bem preparados, sim, para lidar com esses recursos tecnológicos voltados para o ensino remoto ou também para o ensino online, dado que, por exemplo, a minha professora de literatura, ela demonstra um domínio muito bacana da plataforma Teams e elabora conteúdos bastante dinâmicos através de PowerPoint, por exemplo, consegue trazer plataformas de atividades mais interativas para os alunos, o que acaba chamando a atenção deles. O que eu acho que os professores não estavam preparados em relação à capacidade que eles têm no momento de estabelecer um diagnóstico preciso sobre a aprendizagem dos alunos, porque, pelo menos a disciplina que eu estou acompanhando, nós não conseguimos ver a reação dos alunos diante do conteúdo que está sendo proposto. Não sabemos se eles estão tendo dúvidas, se eles estão estranhando alguma informação, e isso prejudica bastante a nossa avaliação em relação à aprendizagem deles, né? Então, o ensino remoto, as limitações do ensino remoto, não somente prejudicam a interação interpessoal entre as pessoas, como a Carol bem colocou no início dessa live, mas também a forma como nós, professores, podemos avaliar a aprendizagem de nossos alunos. A gente perde um pouco do... Oh, perdão. Não, pode ir.
Eu ia só falar que a gente perde um pouco do socioemocional, assim, né? De você perguntar para o aluno, você conseguir ver a reação daquele momento, porque, enfim, né? Viraram... Quando a gente está tendo, né, essas videochamadas, assim, para ter aula e tal, as pessoas são só íconezinhos, né? E às vezes você não tem a reação, e isso faz muita diferença no processo de dar aula, assim. Às vezes o jeito que o menino tá olhando, às vezes que o menino tá desinteressado de tal forma, ou de... Enfim, né? Até se o menino tá dormindo durante a aula, isso tem um impacto sobre a gente, assim. Mas no Teams a gente nem consegue ver se o menino tá dormindo. Então, a gente perde muito esse contato, que ele é importante, até por isso que a Carol, que você mencionou também, Matheus, do contato mesmo, né, da função social da escola, cultural e tal, mas a aprendizagem, a gente meio que tende a subestimar o quanto que a aprendizagem também depende desse afeto, né, desse contato com o outro, e é um ponto bem importante para a gente pensar assim, né? É o conhecimento pela interação, né? Como faz falta. Eu acho que também nem é só essa questão de conhecimento, de transmitir o conhecimento para o aluno, né? Eu acho que o certo seria transmitir. Mas é uma questão de preocupar também com o psicológico dos professores, que, assim, eles estão tendo... A gente, né? Mesmo fora do estágio, a gente trabalha com educação já. Está tendo um aumento de carga de trabalho muito grande e uma diminuição muito grande no salário. E a gente sabe que o reconhecimento também passa pela questão salarial, né? Então, nem é só uma questão ligada ao ensinar bem o aluno. A gente tem que ter um retorno também para a gente. E como a gente acompanhou esses professores, acho que deu para perceber que eles estão muito cansados. E a cobrança, né? Mesmo com o ensino tendo sido, sei lá, adequado em algumas das escolas que a gente está analisando, os professores também têm que ser vistos por esse viés psicológico. E os alunos também, obviamente. Eu queria saber de vocês, assim, porque eu acho que essa preparação do professor também tem muito a ver com a idade do professor, né? Assim, eu não sei vocês, eu estou acompanhando uma professora que tem a minha idade, ela tem 23 ou 24 anos, então para ela se adaptar a esse contexto foi muito simples. Assim, ela teve que aprender a usar uma coisa ou outra, mas eu vejo professores, às vezes de 50, 60 anos, que não estavam habituados com o uso da tecnologia, tendo que se acostumar a isso, e como que é desgastante, né? Então, não sei se vocês estão acompanhando professores mais velhos. O professor que eu e a Letícia acompanhamos, ele tem 40 anos, mais ou menos. Só que, como eu disse, né, a escola que a gente está acompanhando, o Coltec, é uma escola que já é mais de ponta mesmo sendo pública, e lá já tinha uma série de recursos tecnológicos que eram utilizados e eram disponibilizados, e esse professor também, né, ele é pesquisador dentro da UFMG, ele dá aula em pós-graduação lá do Prof. Letras, que é um programa de pós para professores. Ele tem uma reciclagem, ele faz diversos cursos, participa de eventos. Por mais que ele já seja mais velho, ele ainda está muito antenado nessas questões tecnológicas. Aí, nesse caso, eu não acho que teve uma perda pela questão do contato com a tecnologia. Eu acho que depende acompanho... muito também do colégio, né? Da postura do colégio. A professora que eu acompanho, ela também é mais nova, mas eu sei que vários outros professores do colégio, como a Gabi falou, já tinham contato com recursos tecnológicos, né? Com mais frequência, por causa do perfil da escola. E aí podem até ter um pouco menos de desenvoltura, assim, na hora de procurar recursos diferentes, né? A minha professora, por exemplo, tentou passar muitos atividades mais interativas, tipo insights que te deixam montar um jogo e tudo mais, e ela testou vários. Mas eu tenho certeza que, como ali existe um apoio tanto entre os professores quanto os professores e as coordenações, eu sei também que eles conseguem, né, se passar essas dicas, e que uma coisa que um descobre, por exemplo, eu sei que no colégio todos os professores têm uma reunião quarta-feira à noite. Agora eu não sei como é que está durante a pandemia, imagino que tenha permanecido. Então, uma coisa que um aprende, facilmente eles passam para os outros. E aí acaba que eu acho que consegue diminuir um pouco essa diferença, talvez, de fluência, né, com a tecnologia. Uma questão que eu achei também interessante, falando mais uma vez do Loyola, né, que foi onde eu fiz, complementando a fala da Ana, é que nessa reunião de quarta-feira, eu sei que os professores, antes mesmo da pandemia, já recebiam treinamentos
em relação ao uso de tecnologias para o ensino, para tornar o ensino mais dinâmico. Era um treinamento para o uso de tecnologia dentro da sala de aula, mas eu acho que o fato de os professores já terem tido contato com essas ferramentas tornou mais fácil uma adaptação para agora essas aulas à distância, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a realidade do Loyola é uma realidade muito privilegiada, e acho que distoante da realidade brasileira como um todo. Mas, mesmo assim, eu vejo que existem muitas limitações, né? E eu queria só complementar, acho que o que a Letícia Canhoni falou, que eu acho que é muito importante, a gente já vê, né, historicamente, uma massificação muito grande dos estudantes aí nas escolas, salas lotadas, alunos muitas vezes reduzidos ao número de chamada, né? Uma forma de ensinar que não olha para as peculiaridades dos alunos, que ensina tudo igual para todo mundo, da mesma forma, mesmo método. E eu me senti muito angustiada, porque, para mim, nesse ensino remoto, essa uniformização, essa homogeneização, essa massificação ficou ainda mais acentuada, né? Os meninos, aquilo que já era difícil na sala de aula, mas pelo menos a gente conseguia ver as carinhas, né? E tudo, no ensino remoto, nem isso a gente consegue ver. Então, a gente fica falando muitas vezes com as paredes. Eu via, né, aparecendo o professor falando com as paredes. Às vezes, ela perguntava, e aí, pessoal, alguma dúvida? E reinava aquele silêncio. E aí ela dizia, vou entender, então, como dada a matéria, que vocês não têm dúvida. Então, assim, eu senti... E, assim, não estou dizendo que é a professora que está errada, eu estou falando que é esse modelo, né, de aula aí remota, que, pelo menos a princípio, escancarou ainda mais essa frieza, vamos dizer assim, que eu acho que já é um problema aí grande da escola, né? Escola de uma forma geral, falando da instituição escola. É complicado, né? Porque quando você perde essa interação, você prejudica um pouco o ensino, né? E como o ensino remoto, né, ele é emergencial, acaba tipo, tão bem preparado quanto o ensino à distância, que é super planejado antes, né? E a gente que está tipo, perto de ser professor e perto de ser aluno, mais ou menos ao mesmo tempo, a gente sabe como é que é desanimador estar na posição do professor que só está vendo os rostinhos, e como é desanimador também ser o aluno que está preso em casa e não tem como interagir direito. A Letícia levantou a mão e o Marcos também. Vamos só tentar um pouquinho rápido por causa do nosso tempo, mas pode falar, Letícia. Eu levantei a mão exatamente para isso, porque a gente tá tipo, quase estourando o tempo já. Mas pode seguir, Marcos. Deixa eu só terminar uma coisa com relação à professora. A professora da minha escola, ela é até antenada com as tecnologias. Quando eu falo que a escola é a escola mesmo, não professores, mas a escola mesmo, ela não consegue ofertar uma aula virtual, que a gente está tendo na UFMG, que os alunos, boa parte dos alunos não têm acesso. E só uma correção que eu queria fazer do que eu falei, quando eu falei que não tem um processo, tem pontos, não quer dizer avaliações, não. Existe um processo de avaliação, só que ele não é mais para contabilizar para avaliar a dinâmica do ensino remoto e os vínculos com a escola. Pronto, gente. No segmento, eu ia fazer uma pergunta, que é se a gente acha que os alunos têm dispositivos necessários, mas ao longo da discussão acho que ficou mais do que respondido, né? Que os alunos do Loyola, por exemplo, quase completamente todos têm acesso, os da Carol também, do Bernoulli, meu e da Letícia, né? Como eu disse no início, tem uma tentativa de aumentar a adesão dos alunos a esses recursos e dispositivos, mas tem realmente uma parcela que não tem acesso. O Marcos, assim, também já deixou bem claro como que é na escola que ele acompanhou. E aí, uma última questão, só para a gente fechar, eu queria perguntar se vocês acham que o remoto emergencial, né, depois de toda essa discussão sobre o que a gente acha que seriam os objetivos nos contextos diversos, se ele tem surtido efeito no aprendizado dos alunos. Acho que o Matheus pode começar respondendo, né?
de forma bastante breve, e acredito que também abarque a opinião dos demais que fizeram comigo no Colégio Loyola, o estágio, eu acho que se contribui ou não para o aprendizado, ao menos o ensino remoto, ele está meio que quebrando o galho nessa condição compulsória de ensino em que a gente se encontra atualmente, porque dizer que uma escola ou outra está preparada ou não para esse ensino, nós estaríamos mentindo, porque ninguém esperava um contexto pandêmico em que vivemos atualmente, não é verdade? Então, eu acho que a falta de interação com os alunos, ela compromete um diagnóstico mais preciso, mas o que a gente tem segurança em dizer é que, ao menos, a educação foi viabilizada através desse ensino remoto, porque se não fosse ele, quantos alunos estariam perdendo o ano totalmente, né, na educação, seja ela privada, seja ela pública? A situação seria muito mais complicada. Então, eu acho que vale a pena a gente saber identificar os pontos positivos e também as limitações desse ensino remoto. E se no futuro nós poderemos escolhê-lo voluntariamente ou não, em detrimento de aulas presenciais. É uma questão que pode ficar também para a gente pensar. Mas vou finalizar a minha fala para dar a opinião das partes. Eu acho que no caso, Matheus, essa questão do ensino como quebra-galho, né? Que você falou do aluno pelo menos ter acesso a alguma coisa, é importante porque a gente sabe que a ociosidade, né? A falta de educação, ser realmente ficar ocioso, ele gera efeitos sociais que são muito complicados, são graves. Então, por mais que seja um ensino que esteja defasado em vários pontos, ainda assim é importante estar cumprindo com uma função social específica nos contextos, né? Os que têm mais falhas e os que têm menos falhas. Ainda assim, a gente tem a gente está auxiliando, está conseguindo ajudar, de certo modo, os alunos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Posso fazer um rapidinho aqui? Pode. É o seguinte, é porque, só para deixar uma coisa assim bem clara, claro que o ensino emergencial deixa alguma coisa de positivo, sim. É melhor que nada. Mas a gente precisa, eu acho que na condição de professor, como formando futuros professores, ter uma consciência dessa disparidade entre a escola particular e a escola pública. Eu vou tomar um minutinho só de vocês, eu vou abrir a minha tela aqui para vocês verem o que se trabalhou numa semana no estágio que é o do PET. Só para vocês verem aqui um pouquinho, só para vocês terem uma ideia do que é. Posso fazer? Nós temos tempo para isso, Gabi? A Leite sempre está olhando mais ou menos o tempo, eu acho. Lê, a gente está estourando, mas dá para ver rapidinho. Rapidão, tá acho que dá. conseguindo ver a minha tela? Rapidão. Não tá dando para ver, não. Não? Então é porque não está disponibilizando. A gente pode disponibilizar isso, né? Depois na turma do estágio, lá no Teams, fazer uma discussão por postagem mesmo. Então, tudo bem. Eu acho que a gente pode ir finalizando, igual o Marcos falou, e acho que igual ficou muito claro nas nossas falas, existe uma desigualdade muito grande, né, na educação brasileira, que foi muito acentuada nesse contexto pandêmico. Eu acho que, por mais que às vezes pareça que é colocar muita responsabilidade na gente, a gente realmente tem que refletir, tentar, com os nossos materiais, com os nossos conhecimentos, atenuar um pouco isso, tentar ajudar nossos alunos, tentar realmente dar mais oportunidades e fornecer maneiras eles conseguirem mesmo diminuir essas disparidades. Eu acho que na FMG mesmo a gente aprende muito olhar sociológico, né, para a educação, e eu tenho certeza que todos nós aqui estamos mais que capacitados para tentar fazer essas mudanças. E é isso. De minha parte, é isso. Alguém tem mais alguma colocação? Eu acho que podemos encerrar.
Muito obrigada, então, gente. Até mais. Muito obrigada.